vivendo uma fase que as pessoas estão indefinidas. Uma hora elas querem, outra hora elas não querem. Uma hora elas dizem serem Deus, outra hora elas dizem não serem Deus. A gente escuta muito pessoas incertas em suas identidades. E as pessoas ficam, eu não sei o que eu sou. Eu não sei quem eu sou. E infelizmente, o mundo, e quando eu estou falando do mundo, eu estou falando do planeta Terra, estou falando do sistema, tem dado definições para as pessoas. As pessoas estão se baseando em coisas de internet, as pessoas estão se baseando em famosos, as pessoas estão se baseando em onda do momento, em moda do momento, em o que todo mundo faz. Pessoas estão se definindo por outras pessoas, pessoas estão se definindo por situações. Então, quantas pessoas não passam situações e se definem por aquelas situações? Eu sempre digo que situação não é identidade. Vontade não é identidade. Desejo não é identidade. Momento não é identidade. E eu tenho visto muita gente se perdendo, se definindo pela situação, se definindo pelos seus desejos, se definindo pelas suas vontades, se definindo pelo seu coração, se definindo pelas redes sociais, se definindo pela onda do momento, e pessoas se ferindo, se perdendo, porque estão se definindo em coisas erradas e, pior, passageiras. A gente tem pessoas que têm se definido por N coisas, menos por aquilo que realmente precisa se definir. A origem, quem ela tem que definir, a partir de quem ele tem que se definir. E aí, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Jesus se definindo de uma única forma. Ele só tem uma matriz. Ele só tem uma fonte de definição. Jesus só tem uma fonte de definição. E essa fonte de definição deveria ser a minha e a sua. Sua definição não pode ser a cantora do momento. Sua definição não pode ser o ator do momento. Sua definição não deve ser a prática do momento. Sua definição não pode ser o que todo mundo faz ou como todo mundo pensa. Sua definição não pode ser seus sentimentos. Sua definição não pode ser as situações da sua vida, momentos da sua vida. Tem gente que se define por traumas, tem gente que se define por históricos, tem gente que se define pelo que aconteceu, tem gente que está se definindo pelo que está passando, sentindo ou pensando. Só que nós olhamos para João, capítulo 8, versículo 38, e nós encontramos Jesus dizendo assim, ó, eu falo o que eu ouço o Pai dizer. E vós ouvistes de vosso Pai. Então a gente olha que o decorrer da vida de Jesus, o que define Jesus e o seu comportamento é o Pai. É o Pai que define o que Jesus fala. É o Pai que define o que Jesus é. É o Pai que define como Ele é. A origem, a identidade dele é o Pai. Jesus, ele não se baseia em outra coisa a não ser o Pai. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Quando um objeto, um eletrodoméstico, quebra e está na garantia, a garantia de fabricante, e ele quebra ou dá algum defeito, você volta o produto para onde? Para o fabricante, correto? Ou para alguém autorizado pelo fabricante para consertar. Nós, seres humanos, não nos definimos pelo fabricante, que é aí que está o problema. A gente fica se definindo por um monte de coisa,
pelo coração, pelo sentimento, por um monte de coisa que eu já citei aqui. Mas olha como a gente, às vezes, se torna estranho. Eletrodomésticos, coisas naturais, quando entram em defeito, quando acontece alguma coisa, precisam voltar para o fabricante, porque o fabricante sabe como tratar. O fabricante sabe onde é a raiz do problema. O fabricante sabe como resolver. E nós, que fomos criados por ele, quando entramos em crise de definição ou qualquer outra coisa, nós não procuramos o fabricante. Nós nos baseamos num monte de coisa, menos naquele que nos criou. Aí, Jesus, ele não se baseia em qualquer outra coisa. Ele não se baseia em traumas, ele não se baseia em pessoas, ele não se baseia em situações, ele não se baseia na história, ele não se baseia... Não. Jesus se baseia no Pai. Ele é bem claro. Ele não se baseia em presente, nem passado, nem futuro. Não. No Pai. Sabe qual é a importância? Olha, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, quando ele olhava para o Pai, ele estava olhando para ele mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz em João 10:30 que eu e o Pai somos um. Então, se eu e o Pai somos um, se eu olho para o Pai, eu olho para mim. E a Bíblia diz que da mesma forma que nós somos, que Jesus é um com o Pai, Jesus disse isso. Como eu sou um com o Pai, vocês serão um comigo. Então, se você quer olhar para você de verdade, se você quer olhar para como você deve ser, como você deve se comportar e como você deve se mover, você tem que olhar para Jesus. Pronto. Se você, claro, entregou a sua vida para Jesus e decidiu viver para ele. Então, Jesus, quando ele olhava para o Pai, ele olhava para ele. E você quer olhar para você no original? Olhe para Jesus. Esse é o segredo da definição. Deixa eu te falar. Vou expor meu coração para você. Faz 2 semanas que eu estou num tempo de ser ministrado. 2 semanas eu estou ministrando a minha alma. 2 semanas ministrando a minha alma. Com acontecimentos, com situações, com sentimentos, com pensamentos. Eu estou escolhendo todos os dias olhar para Jesus. Uma hora a mente, uma hora outra ela vem, mas eu acabo sempre olhando para ele, porque eu sei que é nele que eu vou ser curado. Eu sei que é nele que vai definir as minhas emoções. Eu sei que é nele que vai definir a minha vida. Então Jesus olhava para o Pai porque ele era um com o Pai. E olhar para o Pai era olhar para ele mesmo. Então hoje, se eu entreguei a minha vida para Jesus e eu sou um com Jesus, quer olhar para você mesmo? Olha para Jesus. Ele é a definição dos seus sentimentos, ele precisa ser a definição das suas vontades, ele precisa ser a definição da sua vida, ele precisa ser a definição da sua história. Não A, B ou C que fala. Não o cantor, o músico, o não sei quem, o jornal, falando do momento. Não o seu coração, não a sua alma, mas para Jesus. E a minha pergunta para você é: no que ou em quem nós temos nos definido? Você que está aí me assistindo, você tem olhado para quê para se definir? Você tem tido o que como base para se definir? Você se define baseado no quê? Responde aí para você mesmo. Nos vossos sentimentos? Nas suas emoções? No seu histórico? No que falam para você? No que fazem para você? É nisso que você se define? Essa é a sua base de definição? Sua história? Sua mãe? Seu pai? A igreja? As comunidades? O jornal? Seu sentimento? O que é a sua fonte de definição? Você tem se definido baseado no quê? Ou em quem? Seu namorado, seu marido, sua mulher, sua noiva, seu noivo, sei lá. Quem te define? Qual é a sua base de definição? Eu mesmo me defino. Caiu o cavalo, pior. Nós não sabemos, a Bíblia diz que a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã.
Você não sabe nem quantos fios de cabelo você tem, você acha que você tem o direito de se definir? Está na hora da gente voltar para o fabricante. Então diga aí, ó, para a galera, você achou que ia escapar do fale com o seu irmão? Não. Sabe a galera que tem com você? Olha aí e fala assim, ó, tá na hora de voltar para o fabricante para se tornar original. Tá na hora de voltar para o fabricante para se tornar original. Entende? Para de ficar pegando peça do Paraguai. Tá na hora de voltar para o fabricante e pegar o original. Se tornar original. Original é quando parte direto do fabricante. Peças originais. Tem muita gente se definindo em Made in China. E falando, eu estou perdido. É óbvio, volta para o fabricante. Volta para o fabricante. Lá sim vai ter a definição certa de quem você é, para que você foi criado, como tem que ser seus sentimentos, a sua vida, a sua mentalidade, a sua história. Então, hashtag tempo de voltar para o fabricante. Aí, volta aqui para o versículo 39. Jesus, depois de dizer isso, os religiosos contestaram ele. Olha o versículo 39. Eles contestaram a Jesus, dizendo, Abraão é o nosso pai. Mas Jesus os corrigiu. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Aí, versículo 40, Jesus continua, mas é o contrário. Agora vocês estão procurando me matar, um homem que está declarando a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procede assim. Olha o que Jesus estava dizendo. Você sabe o que o Abraão não ia responder Jesus? Você sabe que o Abraão não ia querer matar Jesus? Porque o Abraão sabia que o Messias ia vir. Inclusive lá no episódio, quando ele vai matar, vai oferecer o filho em sacrifício, a menção de que Deus proveu o cordeiro tem a ver com Jesus vindo lá na frente. Então Jesus estava dizendo assim, ó, se realmente vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer o que Abraão faz. Ou o que o Abraão faria. Vocês iam priorizar o que o seu pai prioriza. Se você fosse filho de Abraão, você ia priorizar o que o seu pai prioriza. Ou você ia amar o que o seu pai ama. Se você se define em Cristo, você vai amar o que ele ama, se mover pelo que ele se move. Jesus estava dizendo para aqueles religiosos, se vocês são filhos de Abraão, vocês vão se mover como Abraão. Vocês vão amar o que Abraão ama. Vocês vão rejeitar o que Abraão rejeita. Gente, paternidade não é uma pessoa. Paternidade é relacionamento. Entende? Paternidade é um relacionamento. Paternidade não é uma pessoa. Então, se eu realmente tenho um relacionamento com o meu pai, eu amo o que ele ama, eu aprovo o que ele aprova e eu rejeito o que ele rejeita. Porque ele é a minha origem. E Jesus estava dizendo isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, você que está me assistindo. Você pode dizer que Deus é o seu pai. Você pode até ficar repetindo e dizer que Deus é o seu pai. Mas você pode muito bem dizer que ele é pai e não estar debaixo da paternidade dele. Porque a paternidade é o relacionamento. E é a paternidade que define os seus valores. E sabe qual é o melhor? O nosso pai, o nosso primeiro pai, é o fabricante. O nosso primeiro pai, nosso Pai Celestial, aquele que nos criou, ele é o fabricante. Então, se realmente nós estivermos nos relacionando com ele, nós estamos relacionando com aquele que nos criou. E ele vai nos mostrar quem nós somos, os nossos reais sentimentos e quais têm que ser os nossos reais pensamentos. O nosso Pai. E Jesus estava dizendo isso. Se vocês fossem filhos mesmo de Abraão, vocês iam fazer o que Abraão faz. Então, vou repetir aqui. Paternidade não é uma pessoa. Paternidade é um relacionamento. E quem anda comigo, o filho da casa,
já leu meu livro ou leu meu livro, tá careca de ouvir isso. Que paternidade gera identidade. É por isso que Jesus disse, eu falo o que o Pai fala e eu faço o que o Pai faz. E o melhor, o nosso Pai Celestial é o nosso fabricante. Então, ele traz a definição de quem nós somos de verdade. E aí a paternidade vai definir quem nós somos, vai definir o nosso comportamento e vai nos direcionar. Aí olha o versículo 41. Vós fazeis a obra de vosso Pai. Sabe o que Jesus estava querendo perguntar? Quem é o pai de vocês? Abraão não deve ser. Porque no versículo antes ele diz assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer o que Abraão faria. Mas vocês estão querendo me matar. Aí ele pergunta, aí ele vem no versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Se Jesus estava dizendo assim, se vocês não são filhos de Abraão, porque vocês não estão fazendo o que Abraão faz, então vocês são filhos de quem? Porque vocês fazem a obra do vosso Pai. E sabe o que é fazer a obra do Pai, o nosso? É ser como Jesus. É isso. Jesus é o modelo do filho perfeito. Então, se você quer ter alguém como definição, é Jesus. Fazer a obra do Pai. É ser como Jesus. Pegou aí? Fazer o que ele fez, amar o que ele ama e andar como ele andou. Isso é fazer a obra de Deus. Nós abrimos a boca e dizemos, eu quero fazer a obra de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa. Fazer a obra de Deus é ser como Jesus, se comportar como Jesus e fazer o que Jesus fazia. Isso já inclui pregar para as nações, evangelizar, orar pelos enfermos, porque era o que Jesus fazia. Então, fazer a obra de Deus é ser como Ele, fazer como Ele, amar o que Ele ama, rejeitar o que Ele ama e se posicionar como Jesus. E rejeitar o que Ele rejeita. Isso é fazer a obra de Deus. Aí, quando Jesus fala, ainda no versículo 41, Jesus diz assim, vós fazeis a obra do vosso Pai, olha o que eles respondem para Jesus. Nós não nascemos na fornicação. Nós só temos um Pai só. E é Deus. Olha a resposta dos religiosos. Eles corrigiram Jesus. Jesus veio falando assim para ele, quem é filho faz a obra do Pai. Aí eles disseram assim para Jesus, nós não nascemos de fornicação. Só tem um Pai só. E esse Pai é Deus. E nós somos filhos do mesmo Pai. Olha eles corrigindo Jesus. Se você é filho, nós também somos. Nós não somos filhos de chocadeira. Nós não somos filhos da vizinha, do Bertão, do Cicrano, do Pai. Nós somos filhos, só tem um Pai. E esse Pai é Deus. Pronto. Eles estavam corrigindo Jesus. Eu sou filho de Deus. Enquanto Jesus estava dizendo assim, filho, faz o que o Pai faz. Fala o que o Pai fala. Mas os religiosos estavam, eu sou filho de Deus. E aí Jesus disse, você faz as obras do seu Pai. Jesus estava deixando bem claro. Porque a religião nos leva a afirmar, sou filho de Deus. Eu amo Deus. Sou dele. Eu escolho Deus. Mas você escolhe coisas que ele não escolheria para você. Você trilha caminhos que era o que ele não quer para você. Nós temos uma cultura de falar, e eu me incluo na lista, não sou perfeito, de falar, eu sou de Jesus. Jesus dizendo assim, os filhos fazem a obra do Pai. E a obra do Pai, o nosso, é ser como Ele, é ser como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus, se mover como Jesus. Aí a gente diz, eu sou filho de Deus. Aí Jesus vai perguntar para os religiosos. Jesus já dá aquela direitinha. Você faz a obra do seu Pai. Aí eles vêm, só tem um Pai. E esse Pai é Deus. Eu imagino Jesus olhando e dizer assim, você vê. Tem muita gente que entende a sua origem, sabe? Eu vim de Deus. Mas não vive ela. É
por isso que dá tilt. Tudo que foge do original, tudo que coloca no Paraguai, vai matando o original. Dá defeito. Quando você começa a agregar peças e coisas que não é do original, começa a dar defeito. Quando você começa a agregar coisas, eu vou colocar isso. Dá defeito. E aí a gente sabe qual é a nossa origem e a gente acrescenta os Made in China. A gente abre as brechas para os Made in China. E aí a gente pergunta a Deus por que as coisas não andam, por que eu estou nessa luta, por que eu estou perdido. Você até entende que veio dele, você até sabe que veio dele, mas não caminha de acordo com o original. E não tem como. Eu disse uma vez, acho que justamente falando sobre essa palavra, que existem alguns aparelhos, hoje já não se usa mais tanto isso, né? Mas eu acho que nem usa mais aparelhos de DVDs que não rodava DVD do Paraguai. E tem gente do Paraguai querendo rodar em Deus. Não dá, cara. Ô, mina, dá não, viu? Não vai nem rodar. Vai ficar enroscando lá, porque no original não roda Paraguai. O original, Deus, não roda Paraguai. Pare de querer agregar o que não está na origem. Pare de querer colocar o que não está no original. Eu me lembro que tem os aparelhos, tinha aparelhos que você podia colocar DVD do Paraguai. Não rodava. A gente está querendo ser do Paraguai e rodar no original. Não vai rolar. Você vai se perder, vai ficar parada, vai ficar parado, não vai fluir. Por quê? Porque você está pegando algo do Paraguai e tentando rodar no original. E é ofensivo para o original você ficar agregando coisa falsa. Quer um cara que é expert em Paraguation? Satanás. Pensa o cara que engana. E aí fala, é mesmo, pode, é isso mesmo. Seja original. Faz como você pensa, como você faz. Aí não roda no original, em Deus. E aí você fica, por que não vai? Por que não rola? Por que não anda? Disco rejeitado. Não, o Pai não te rejeita. Não, o Pai não te rejeita. Ele não te rejeita. Mas você não flui nele. Você não cresce nele. Você não rompe nele. Não se trata dele. Se trata de você. Entende? Não é o Pai que vai te rejeitar. É você que não vai funcionar como tem que funcionar. Então, vou repetir essa. Não é o Pai que vai te rejeitar. É você que não vai fluir. Porque está fora do original. A sua definição é em Jesus. Aí fica, mas isso, mas eu sinto isso, mas eu sinto aquilo. Quando você está no original, os valores dele são os seus valores. Quando você está no original, você luta contra a sua carne, contra a sua mente, contra as suas emoções. Mesmo que você vai, tá doendo, mas eu vou lutar. O meu original não é isso. E eu vou dizer uma coisa para você, vivendo isso há 2 semanas. Os paraguaios estão tentando vir. Não, isso não é original. Jesus, quieta minha alma. Entende? Tá na hora de você voltar para o original. Aí, Jesus fala, você faz a obra do seu pai. Aí os religiosos vêm, mas só tem um pai. Um pai é Deus. Claro que Jesus ia responder, né? Versículo 42, olha a resposta de Jesus. Se Deus fosse o seu pai, se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, pois eu procedo de Deus. E eu estou aqui. Eu não vim para mim mesmo, mas ele me enviou. Olha ele dizendo, Jesus, os religiosos veem, mas só tem um pai só. E esse pai é Deus. Oh, que lindo discurso. Imagina, se Jesus olhando assim, gente, que tofinho. Que tofinho eles falando e recitando a Bíblia. Nós somos filhos de um pai só. E Deus é o nosso pai. E aí Jesus responde, se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam. Sim. Porque eu vim dele. E
E aí? Os caras foram tentar corrigir Jesus. Jesus, tudo bem. Deus é o seu pai? Eu vim dele. Então por que vocês não me amam? Eu sou a manifestação e a revelação do pai. Por que vocês não me amam, já que vocês são filho dele? Porque o valor dos pais é passado para os filhos, os valores. E sabe, deixa eu te falar uma coisa? Não tem como amar sem se relacionar. Sabe por quê? Porque quando eu amo Deus, eu me relaciono com Jesus. Não tem como. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles religiosos. Ah, você é filho de Deus? Então por que você não me ama? Sabe o que Jesus estava ensinando? Se você aí, o Fábio, você é filho de Deus, então por que você não se relaciona comigo? Por que você não me ama? Porque amar é fruto de relacionamento. Por que você não me ama? Por que você não se relaciona comigo? Então, quando eu, Fábio, entendo que Deus é o meu pai, eu me relaciono com Jesus. Por quê? Porque eu entendo que o pai ama o filho. Jesus, deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus é a fala de Deus. Que Deus, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Jesus é a fala de Deus. Então, quando eu olho para Cristo, eu estou olhando para o meu original. Como eu devo ser? Como eu devo ser guiado? Como eu devo ser direcionado? O que tem que ser importante para mim? Essa história... Gente, vou repetir uma coisa que eu tô careca de repetir. Esse negócio de sou humano, não consigo ser perfeito, sai dessa pinga, que isso é antibíblico. É antibíblico esse negócio. Agora, como é que eu digo que tenho Deus como pai e não ouço a voz dele, que é o filho? Não me relaciono com a voz dele, que é o filho. Era isso que Jesus estava dizendo. Como é que Deus é o pai de vocês e vocês querem me matar? Como que Deus é o pai de vocês e vocês não me amam? Como funciona isso? Quando eu entendo que eu sou amado, deixa eu te dizer uma coisa. Pra gente que fica repetindo, eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus. Quando nós entendemos que nós somos amados por Deus, quando nós temos esse entendimento, nós passamos a amar Jesus de uma forma poderosa. Por quê? Porque Jesus é a demonstração de amor do Pai por mim. Já viu quando alguém te dá algo ou faz algo como demonstração de amor? Você quer guardar aquilo. Porque aquilo representa algo para você. Alguém se declarou para mim me dando isso ou fazendo isso. E aí, como é que Jesus é a minha demonstração de amor? Como Jesus é o meu original e eu não me defino nele, cara. Hoje eu postei um vídeo de 2 amigos que gravaram. Não, foram 2 amigos, não. 2 amigas. Que regravaram uma canção que eu gosto muito, chamado Se Isto Não For Amor. E eu deixei até um texto bíblico que diz que amor é esse, ao ponto de dar a sua vida pelos seus amigos. Talvez você tenha uma definição de amor totalmente errada. Talvez a sua definição de amor é seu pai, sua mãe, seu vizinho, aquele amigo que apoia os seus erros, a amiga que compra o que você gosta, o fulano que te enche de presente, beleza. Isso pode ser até algumas demonstrações. Mas a maior definição de amor tem um nome e se chama Jesus. Se você não entender que o que ele fez por você, aquilo sim é amor de verdade, você vai ficar se frustrando com gente, se decepcionando com pessoas, esperando das pessoas o que elas não podem te dar ou fazer por você. Jesus é a definição de amor do Pai por mim. Sim, eu sou amado por pessoas. Ontem foi meu aniversário.
E eu tive desde a meia-noite até hoje ainda eu recebi hoje durante o dia. Expressões de amor, presente, recebi chocolate. Ô pai, uma benção, doce, bolo, mensagens de pessoas, abraço, beijos, declarações. Eu recebi. Mas a minha maior definição de amor é Jesus. Ele, cara. As pessoas expressaram amor por mim? Com certeza. Não chega perto da realidade de amor dele. Ele se doou por mim. A Bíblia diz que não mataram Jesus. Ele se entregou. Como que alguém se submete a um monte de coisa que ele se submeteu por minha causa, que hoje troco ele por sentimentos, por emoções, por vontades, por que coisas, ou que pessoas dizem, troco ele por pessoas. Ele sabia que em algum momento eu ia cair, eu ia, tropeçar, que eu ia pecar. Ele sabia, mas ele escolheu, mesmo assim, se submeter a tudo aquilo por mim. E aí você acha mesmo que a definição de amor para mim é o que a galera tá gritando no jornal, na revista, na série? Não, gente. Eu repito, eu sou amado por pessoas. Sou. Mas a minha maior definição de amor, se você falar para mim o que é amor, é Jesus. Para mim, a maior definição de amor é Ele. E mais, e as ações de Jesus não foram livros escritos simplesmente por... como eu ouvi há pouco tempo, que a Bíblia não é um livro 100% confiável, porque foi escrito por homens. Uma vez fizeram essa pergunta para mim. Você confia mesmo na Bíblia? Foi escrito por homens? Adivinha qual foi a minha resposta? É claro que era homem quem escreveu. Esse é um cavalo, um jumento, um boi, um animal. É óbvio que foi um homem que escreveu. Homens. Eu escuto muito disso. Mas quem escreveu a Bíblia foi comedor de arroz e feijão. Você queria que quem escrevesse? Um boi, uma vaca, um cabrito, sei lá, um animal? Claro que foi um homem que escreveu. Mas a fonte dela é o Espírito Santo. E a vida de Jesus é comprovada historicamente, geograficamente. Tem coisas que comprovam. Ele veio à Terra, ele viveu, ele ressuscitou, ele se entregou por mim. Isso é comprovado. E acabou, não há argumento. Não é pessoas que têm 30, 20, 50, 60, 70 anos de vida que vai confirmar ou não a palavra. Eu vejo gente que malemar conhece a Bíblia. Aí fica, eu não acredito na Bíblia. A Bíblia para mim é isso. Você nem conhece a Bíblia. E pior, nem o escritor. Porque se você conhecesse a fonte que conduziu esses homens a escrever, você jamais abriria a tua boca para dizer um negócio desse. Porque é ele, a Bíblia diz que é o Espírito que testifica a palavra dentro de nós. Então, você acreditando ou não, você concordando ou não, você aceitando ou não, Jesus veio, Jesus viveu como homem, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e isso é comprovado de várias formas. Acabou. Minha definição de amor: um Deus poderoso, santo, que se submeteu a um monte de humilhação, a uma carne humana por minha causa. E ele se entregou a todas as humilhações, a toda a morte que ele passou, tudo que ele submeteu por amor a mim. Você vai dizer que quem me ama é quem apareceu na minha vida há um mês e fala um monte de palavra bonita? Seja bem-vindo ao mundo da decepção. Infelizmente, humanos erram. Humanos frustram. Humanos abandonam. Humanos pecam. Humanos fazem um monte de promessa. E depois, tchau. Humanos vivem de fases. Infelizmente. Seja bem-vindo à humanidade. Mas ele, não. Ele é santo. Ele é único. E ele continua te amando, ele continua do seu lado, independente da situação.
sabe? Então, esses dias sendo ministrados, eu tenho aprendido com o Espírito Santo, eu não vou me definir em pessoas. O Espírito Santo me corrigiu. Ele falou, de algum tempo para cá, você começou a se definir em pessoas. Pessoas falam e você se definiu. Eu falei, que ponto que eu cheguei? Usar uma palavra não muito bonita. Que ponto que eu cheguei? Ele é a minha definição. Ele é a minha maior definição de amor. Eu vou me mover por ele. E eu tenho há semanas lutado contra a minha alma. Minha alma quer gritar algo e eu, não, ele é a minha fonte. Ele é o meu original. Eu preciso ser como ele no original. Tá fácil? Nem um pouco. Mas eu tenho tentado voltar para a fábrica. Todas as manhãs eu estou no meu tempo com o Espírito Santo voltando para a fábrica. Essa peça aqui está enroscada. Faça uma graxinha aí, celestial, para o negócio dar uma engrenada aí. Espírito Santo, essa área está dando uma enroscada. Me ajuda. Me leva para a fábrica e ajusta tudo aí. Espírito Santo, eu ouvi isso, desceu para o meu coração. Não é o que Jesus diz de mim. Define esse negócio aí. Muda isso, por favor, e me mostra o que o Senhor diz em relação a esse assunto, a essa área. E aí, todos os dias ele está me ajustando. Eu estou vivendo uma fase de muito ajuste. Muito ajuste. Essa tem sido uma fase de muitos ajustes. Mas eu preciso, nós precisamos se submeter ao original. Nós precisamos sair dessa. Ai, estou sentindo. A gente precisa sair dessa, gente. E entrar, voltar para a fábrica. Voltar para o original. Ser moldado pelo original. Entende? E aí você fica, não, mas eu sei. Deixa eu te falar um negócio. Não sei porque. Estou nessa agora. Você não consegue nem se explicar. Me explica seu corpo. Me explica esse monte de coisa aí dentro. Como é que você tem um negócio que você deita, dorme, fecha os olhos, morre. No outro dia você abre e acorda. Como é que você define colocar algo na boca que desce para o intestino, que vai e espalha todas as vitaminas para onde é necessário, sabe? Uma coisa, um emaranhado de fio aqui ligado, um negócio ligado no outro, um negócio que... Como é que você se explica? Se você não sabe nem se explicar, você vai questionar Deus, você vai se afastar da fábrica. Não quero te ofender, mas é muita burrice. Você não sabe nem se explicar e se afastar de quem te fez. É muita burrice. É a mesma coisa, já viu? A gente de vez em quando parece uma mula. Já viu quando alguém, você tá fazendo errado, você tá do lado de alguém que sabe fazer, e a pessoa tá do seu lado, tá errado. Tá errado. Não é assim você fica, não, é assim. Eu sei que Deus está me vencendo, eu sou orgulhoso. Eu não tenho problema de confessar meu pecado. Sou orgulhoso. E aí tem alguém do lado falando, não é assim. E aí a gente insiste, não, é assim que tem que fazer. É assim que tem que viver. E é muita burrice. E nós fazemos isso com Deus. Nós não sabemos nos explicar, nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã, e a gente se afasta da fábrica, se afasta do fabricante, de quem sabe de como funciona, de como é que vai acontecer, o que é que tem que ser feito. Responde aí para mim se é inteligência mesmo, se afastar de quem justamente te fez e sabe como é que funciona tudo aí dentro de você. Ai, vou me afastar de Deus. Vou dar um time de Deus. Ai, não vou orar por um tempo. Desculpe, isso é burrice. Ou vai dar um pouquinho de defeito nas peças, ou já vai começar estragando as original já, né? Entende? A gente fica nessa. Desculpa, eu não estou querendo te ofender. Até porque eu também estou levando. Mas é muita burrice se afastar do fabricante. É muita burrice se afastar de quem sabe como é que funciona aí dentro de você. É muita burrice não perguntar para quem sabe como tem que fazer. Quando eu falo para você, quando eu uso o termo eu estou me ministrando, eu fico perguntando para o Espírito Santo o que eu tenho que calar, o que eu tenho que escutar, o que eu tenho que dar valor, o que eu tenho que...
Isso é importante, isso não é? O que eu tenho que fazer? Me ajuda, isso vem de Deus? Não vem? Esse pensamento, o senhor pensaria sobre mim? Quando eu digo a palavra, o termo me ministrar, é isso que eu fico fazendo. Eu fico perguntando para o original, eu estou sentindo isso, é coisa da minha cabeça ou é você? Isso daqui é certo ou não? O que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? O que eu faço com essa pessoa? O que eu faço com aquela pessoa? Estou sentindo isso, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou para a fábrica, eu vou para o original. Entende? Eu vou perguntar como é que funciona. Então, Jesus é o seu original. Ó, Efésios capítulo 5 e versículo 1, Efésios 5:1 diz: portanto, sedes imitadores de Deus como filho amado. Você que diz que ama o Pai, você imita o Pai. A Bíblia diz que se eu digo que eu amo o Pai, eu preciso imitar Ele. Efésios capítulo 5, versículo 1. Agora, como é que você diz que ama o Pai? E a sua imitação, o cara que você imita é o cara da mídia, é a cantora, é o famosinho, é a sei lá, sua vizinha, seu parente. Mas eu amo Deus. A Bíblia diz em Efésios 5:1 que o filho que ama imita o Pai. Por isso que Jesus só fazia o que o Pai fazia. Falava o que o Pai falava. Porque ele amava o Pai. E por amar, ele imitava. Eu passo a imitar o Pai quando eu entendo o quanto ele me ama. Quando você entende o quanto você é amado por ele, você passa a imitá-lo. Olha o que diz Efésios 4:32. Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Quem ama, imita. Então, como o Pai me perdoou, eu vou perdoar. Minha fonte, minha origem é o Pai. A minha definição está em Jesus. Nele, que é um. Ó, Lucas capítulo 6, versículo 35 e 36. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo. Portanto, ele é bondoso, até mesmo para os ingratos e ímpios. Ele começa o texto dizendo, sede bom, e termina dizendo, aí você vai ser filho do Altíssimo, porque o Pai é bom. E ele é bom para quem é ingrato e quem é ímpio. É o que a Bíblia está dizendo. Então, quando ele é a minha fonte, eu me defino nele. Os meus valores são os valores dele, não o que eu acho, ou que a sociedade, é normal. Para o Pai não é, então acabou. Sua definição, então, é o mundo. Sua definição são as pessoas, e não os céus. Eu vou repetir, é muita burrice fazer fora do fabricante. 1 João 4:11 diz, amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. A definição de amor é Ele. Então percebe que tudo é Ele que nos dá a definição? Lucas 6:36 diz, sede misericordioso para com os outros, como seu Pai é misericordioso. Ele é a definição de como eu me comporto. Ele é a definição de como eu me penso, de como eu penso. Ele é a definição de como eu vou agir. Ele é a definição. Ele é a minha origem. Entendeu? Por isso que Jesus estava dizendo lá, ó, se Deus é o seu Pai, você vai fazer a obra do seu Pai. Você só faz a obra do seu Pai. Agora a pergunta é, quem é o seu? Quem é a sua fonte de definição? O seu amigo? Sua amiga? Fulano, Bertana, a situação, o problema que você passou, isso é que define você? Sua mente é isso que te define? O que você sente é o que te define? Que dó! Que é um sentimento que não deve se ter de ninguém. Sua definição precisa ser algo bem melhor. Minha definição precisa ser algo bem maior.
me definir alguém que vive 60, 50 anos e não consegue nem se explicar, não é inteligente. Se definir em pessoas que uma hora está de pé e outra hora estão caídas, não é o certo. Seres humanos falham. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a minha fonte de definição não pode ser seres humanos. Porque seres humanos não sabem nem se explicar. Seres humanos não sabem nem definir suas vidas. E eu não posso fazer deles a minha fonte. Minha fonte precisa ser alguém poderoso, maior do que eu. E existe essa definição, essa fonte. Jesus. Ok? Estou terminando. Só falta 5 versículos. Aí, ó, no seu texto de João, versículo 46. É isso que a gente parou? Não, 44. Perdão. 44. Depois Jesus falar que se vocês fossem filhos do Pai, vocês iam me amar. Olha o que Jesus fala no 44. Vós pertencei ao vosso pai, o diabo. Olha, você imagina os caras dizendo, nós somos filhos de Deus. Aí Deus vem, vós pertenceis ao vosso pai, que é o diabo. E quereis realizar o desejo do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio. Por que Jesus está chamando ele de assassino? Porque os religiosos queriam matar Jesus. E ele foi assassinado desde o princípio. Assassino desde o princípio. E jamais se apoiou na verdade. Porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio. Pois é um mentiroso e pai da mentira. O versículo antes, Jesus estava dizendo assim, se vocês fossem filhos de Deus, vocês não queriam matar. Mas já como vocês querem matar, vocês pertencem ao vosso pai. E o pai de vocês é o diabo, que já vem assassinando desde o começo. E ele não se apoia na verdade. Porque não existe nenhuma verdade nele. E a Bíblia diz que a verdade é uma pessoa. Ele diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Então Jesus estava dizendo, vocês se apoiam no vosso pai, que é o diabo. Nele não há verdade, ou seja, eu não estou nele. Eu não tenho nada com ele, não tenho ligação nenhuma com ele. E aí depois ele vem dizendo assim, ele profere uma mentira. Fala do que é próprio, ou seja, a mentira é gerada nele. Toda vez que você caminha baseado numa coisa que não é no original, que é Deus, você passa a se mover por Satanás. Sua fonte é Satanás. Aí diz, pois ele é um mentiroso e pai da mentira. Ouvir ele gera o mal dentro de você, pois as palavras de um pai definem um filho. Se o que você está vivendo são mentiras, Satanás está fazendo a festa. Ele é o seu pai. Mentiras. Para bem. Olha para as suas escolhas. Olha para o que você tem dito como regra e verdade na sua vida. Deus diria isso? Deus diria para você, viva isso, faça isso, ande nisso, se encha nisso. Deus diria? Se Deus não diria, você está andando numa mentira e a sua paternidade é Satanás. Eu sei que choca, mas é uma realidade bíblica. É uma opção sua aceitar ou não aceitar. Mas a Bíblia está dizendo isso. Quando eu caminho por mentiras, minha paternidade, eu estou entrando debaixo da paternidade de Satanás. Por quê? Porque eu falo o que ele faz. Ou eu faço o que ele fala. Minha pergunta é, quem é que você está ouvindo? Sua alma? As pessoas? Eu não estou dizendo que você não pode ouvir conselhos. Estou dizendo qual é a sua fonte de definição. Esse é o nosso assunto de hoje. Quem que você está ouvindo? Sua alma? Sua carne? Seus desejos? Suas vontades? Desculpa. Eu aprendi com Deus que a minha identidade é gerada pela voz que eu ouço. Jesus ouviu o Pai. E eu preciso ouvir Jesus.
Porque ouvir Jesus é ouvir o meu original. Tem muita gente vivendo mentira, porque ouve o pai da mentira. Fica ouvindo mentiras sobre si. E por isso vive mentiras. Talvez essa tenha sido. Você precisa firmar no que Jesus está dizendo, o que ele diz. A verdade é ele. E é ele quem te define. Não venha me dizer que você é original, porque você faz o que pensa, porque você faz o que sente na hora que quer. Eu sou autêntico. Um autêntico humano tendência ao pecado. É isso que nós somos na humanidade. Original é ser quem nós somos criados para ser, em Cristo. Isso é ser autêntico. Isso é ser original. E o que eu escuto nos últimos tempos de discurso de pessoas que se dizem autênticas, eu sou autêntico. Eu sou original. Eu falo o que eu penso. Eu sou eu. Que dó. Nós, em Jesus, somos autênticos, mortos, condenados ao inferno. Bíblia, você gostando ou não. É isso que a Bíblia diz. Quando você estudar a Bíblia e entender quem é o homem de verdade, que nem isso, algumas pessoas sabem quem são. A humanidade, o que quer dizer, o que é a humanidade. E aí se define pelos seus sentimentos, se define pelas suas vontades, se define pelas suas emoções, se define pelos seus desejos e diz, eu sou autêntico. Não, querido, você não é autêntico. Porque se você fosse autêntico, você andaria no original. E o original é ser o que Deus te fez para ser. E como eu sei quem Deus me fez para ser? Simples. Ser como Jesus. Pensar como Jesus. Se mover como Jesus. Andar como Jesus. Aí você diz, mas eu não sou Deus. É por isso que Jesus se tornou homem. Para você ter um modelo humano de como viver e se comportar. Então essa desculpa de que eu não sou Deus, Jesus é Deus, eu sou homem. É por isso que ele se tornou 100% homem. Para te dar um modelo. Viva dependente do Pai. Seu valor está no Pai. Jesus ensinou tudo. Independente do que os outros digam. Olhe para o Pai. Firme no propósito. Família. Ministério. Ele mostrou como deve ser. Então, essa história já não está na hora de você firmar no original. Versículo 47. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouves, porque não sois de Deus. Antes de Abraão, eu sou. Olha como Jesus se define. O sinal, deixa eu te dizer uma coisa, um dos sinais que realmente eu sou de Deus é ouvir Deus. Tá, e quem é a voz de Deus? Jesus, ele é a palavra. É isso que define se você é de Deus ou não. E para eu ouvir alguém, eu preciso o quê? Me relacionar. Aprenda uma coisa, ouvir é diferente de escutar. Qual é a diferença de ouvir para escutar? Simples. É o que o fulano faz depois, com o som. É isso que define ouvir e escutar. O que eu faço depois, aí define se eu só ouvi ou se eu escutei. Ou seja, Jesus estava dizendo aqui que, resumindo, ser de Deus é se relacionar com Jesus, porque ele é a palavra. Então, quem é de Deus, ouve Deus. E quem é a voz de Deus? Jesus. Então, ser de Deus é se relacionar com Jesus. Aí, olha o que Jesus diz no final. Olha, quero que você foque nisso. Jesus disse assim para eles, vocês não ouvem Deus. Então, por isso que vocês não são de Deus. Antes de Abraão. Olha como Jesus se titula. Eu sou. Olha eles dizendo para o religioso. Antes de Abraão, eu sou. E aonde é que você escuta essa palavra, eu sou? Quando Deus foi tirar o povo do Egito. Aí, Faraó, Moisés, se perguntarem, quem é você? O que Deus disse? Diga,
que o eu sou. E aí agora a gente encontra no Novo Testamento Jesus dizendo para os religiosos: eu sou. Então quando Deus manda Moisés se apresentar a Faraó lá no Egito para libertar o povo, aí se perguntar como é o nome do seu Deus, Deus responde: diga que o eu sou o enviou. A semelhança do Pai e do Filho. Nós encontramos o Pai dizendo no Velho Testamento: diga que eu sou. E nós encontramos no Novo Testamento Jesus dizendo: eu sou. Semelhança entre os dois. Jesus é igual ao Pai. E nós precisamos ser igual a Jesus. Vou repetir. Jesus é igual ao Pai. E nós precisamos ser igual a Jesus. Essa é a sua fonte de originalidade. Ser original não é a sua história, não é a sua vida, não é Jesus. Aí versículo 51 ele diz: em verdade, eu vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Não tem como você experimentar a morte com Jesus. Sabe por quê? E essa morte não está se tratando de morte física. Porque ele é a vida. A Bíblia diz, ele vem dizendo: eu sou a vida. Jesus é a vida. E aí ele está dizendo: não tem como você experimentar a morte. Por quê? Porque ele é a vida. E eu sou a vida com Jesus. Versículo 54. Jesus declarou: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Pai, ou Deus. Então, Jesus ele sabia que o Pai sempre ia glorificar ele. Por quê? Porque ambos são um. E se o Pai desprezasse Jesus, o Pai estaria desprezando a si mesmo. Porque ambos são um só. E para nós, desprezar Jesus é se desprezar no original. Se eu desprezo Jesus, se eu menosprezo Jesus, eu, Fábio, estou menosprezando o Fábio original. Dizer que é filho de Deus e não glorificar Jesus é uma mentira. Porque o Pai glorifica o Filho e nós somos glorificados no Filho. Então, o olhar do Pai está no Filho Jesus. É por isso que o Pai olha para nós. Gente, deixa eu tirar uma coisa da sua cabeça, quebrar um ensinamento errado. Deus não olha para você porque você é bom. Deus não olha para você porque você... ai, que dó, o bichinho. Ah, bicho. Não. Você sabe só por que Deus olha para mim e para você? Por causa de Jesus. O Pai olha para nós por causa de Jesus. Então, pega essa daí. Ser parecido com Jesus atrai o olhar do Pai para mim. Porque o Pai me olha pelo olhar, pelo Filho Jesus. E ser parecido com Jesus atrai o olhar do Pai para mim. Pegou? Notou aí na sua agenda? 3 últimos versículos. Versículo 55. Todavia, vós ainda não tendes conhecido, mas eu conheço. Jesus está falando do Pai. E se eu disser que eu não conheço, eu serei um mentiroso igual a vocês. Jesus estava dizendo assim: vocês dizem que conhecem o Pai, mas vocês não conhecem. Eu conheço. E se eu dissesse que não conhecia o Pai, eu vou ser mentiroso igual a vocês. No entanto, eu verdadeiramente o conheço. E eu obedeço a sua palavra. Dizer que conhece Deus e não conhecer Jesus é uma mentira. Olha o que Jesus diz para eles. Você acha que Jesus não era pouco? Aí Jesus disse assim: se eu
falar que eu não conheço o Pai, eu vou ser mentiroso, igualzinho vocês. Sabe por quê? Vou explicar para você o que quer dizer. Se eles conhecessem Jesus, eles conheceriam o Pai. Agora, como é que eles dizem conhecer o Pai se eles não conhecem Jesus e querem matar Jesus? Não tem como dizer que você conhece o Pai se você não conhece Jesus. Agora Jesus estava dizendo assim, eu conheço o Pai. Vocês não conhecem. Então, não adianta nada você falar que conhece Jesus, o Pai, se você não conhece Jesus. Por isso que Jesus disse para os caras, vocês são religiosos, vocês não são filhos de Deus, não. São não. Porque se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Mas como vocês não me conhecem, é sinal que vocês não conhecem o Pai. Por quê? Porque eles são um só. E aí, quem conhece, guarda. Quem conhece, protege. E o que os religiosos queriam fazer? Matar. Queriam matar Jesus. Então, é sinal que eles não conheciam, não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Então, se eles não conheciam Jesus, eles não conheciam o Pai. Porque se eles conhecessem o Pai, eles iam proteger o que o Pai protege, eles iam amar o que o Pai ama, que é o Filho. Mas eles queriam matar o Filho, sinal que eles não conheciam o Pai. Versículo 58, respondeu Jesus, em verdade eu vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós entendemos isso. O Pai e o Filho, um só. Eles são um só. E o último, versículo 59. Então, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus esquivou-se. Passando por entre eles, saiu do templo. Então, o seu definir no Pai sempre vai ferir a religião. Sempre. Pois na religião ou na humanidade, você é definido pelo que faz. Você é definido pelo que sente. E no reino, você é definido por Cristo, se relacionando com Ele. Você sabe o que é a palavra real? A palavra ofende quem decide ser definido pelo que sente, o que pensa. Porque a verdade diz que a definição é Jesus. E aí, a gente vai escutar que é errado, Jesus é Deus e eu sou humano, não consigo ser prefeito, nem vereador, e aquela bagaceira toda. A realidade do original fere o Paraguai. E o Paraguai tem que esconder quando o original chega. O Paraguai infringe a lei. O Paraguai não respeita a lei. Por quê? Porque o Paraguai... Quando eu estou falando Paraguai, estou falando do país Paraguai. Estou falando que é falsificado. Porque aqui no nosso país nós temos essa cultura de falar do Paraguai é algo falsificado. Tudo aquilo que é falsificado gera um lucro que pode trazer prisão, condenação, morte e perca. Na hora que está se vendendo o que é falsificado, você pode até ganhar dinheiro, você pode chegar no ápice, como você e eu vivendo no falsificado. A gente pode ter momentos espetaculares, viver coisas, que maravilha, me sentir realizada, me sentir realizado, e isso e aquilo. Mas uma hora, se for pego e descoberto, gera morte, condenação, prisão, destruição. Já viu quando a polícia, a lei, vai em lugares que se vende coisas falsificadas, o que tem que fazer? Tem que se esconder, tem que guardar tudo. Por quê? Porque o falso ofende o original. Porque o falso é vergonha para o original. E tem muita gente deixando de viver o original, andando falsificado. Quer se definir? Olhe para Jesus. Ele é a sua fonte de origem. Ele é a sua fonte original. Como ele pensa, como ele sente, como ele age. Como. É por isso que você tem que ler Bíblia, para entender como é que Jesus vivia. Está tudo lá. Como diz Tales, lê lá. Está escrito lá. Amém? Eu sei que talvez foi meio, palavra pesada, blá, blá, blá. Talvez foi. E é para ser. A Bíblia diz que existe uma tristeza gerada pelo Espírito Santo que gera arrependimento.
E arrependimento é mudar o posicionamento. Então, se tem coisas que o Espírito Santo trouxe à tona, que você tem andado no Made in China, vai para o original. Pare de correr do original. Pare de ficar se enganando. Pare de ficar se enganando. Se definindo pelo que você sente, pelo que você pensa, pelo que você acha, pelo que pessoas dizem, pelo que o mundo está dizendo, pelo que a moda está ditando, pelo que pessoas influentes estão dizendo. Pare de se mover pelo seu histórico, pare de se mover pelos seus traumas, pare de se definir pelo que você já passou, pelo que você ouviu. Se defina, se encontre em Jesus. Ele é a sua fonte de definição. Senão, você vai continuar frustrado, decepcionado, triste, quebrando a cara e perguntando: Deus, por que todo mundo consegue, menos eu? Ok? Então eu quero orar por você. Quero abençoar você agora. Para que você volte os seus ouvidos e os seus olhos para a fonte de definição perfeita, que é Jesus. Que tem a ver com o Pai, que é quem te fez, quem te criou e sabe o que você precisa. Então eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. E eu quero que você diga assim comigo: Espírito Santo, eu te peço perdão. Se até hoje a minha fonte de definição não foi a minha origem, que é os céus. Eu rejeito e renego no nome de Jesus toda fonte de definição que não é os céus. Toda voz que não veio dos céus, eu rejeito em nome de Jesus. Eu tiro a minha alma e qualquer outra coisa como fonte de definição para quem eu sou, o que eu devo viver. E eu te peço, Espírito Santo, me ensina e me conduza à definição perfeita, que é Jesus. Que a partir de hoje eu possa me posicionar na fonte de definição original. E que eu volte para a minha origem, que é o Pai. Espírito Santo, que a cada segundo você me revele Jesus, para que eu possa me parecer com Ele e viver no original, no nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa noite. O Senhor é um Pai incrível. O Senhor é um Pai poderoso. E o Senhor, com certeza, tem o melhor para nós. O Senhor é um bom Pai. Pai, que nós possamos, baseado na palavra, que é Jesus, voltar à origem. Voltar ao original. No nome de Jesus. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui online com a gente. Toda fonte, toda forma que essa pessoa se definiu. Pai, se não foi você, se não foi o céu, se Espírito Santo, só você quem convence. Fale com cada pessoa que ouviu a verdade dessa palavra. E que a base de definição dessa pessoa seja a origem dela. Essa pessoa que se afastou do fabricante, Espírito Santo, traga ela de volta, para que nós possamos ouvir quem nós somos de verdade. E baseado no que nós devemos nos mover, ó Pai. No nome de Jesus, que os ouvidos dessas pessoas sejam abertos para a verdade da palavra de Deus. Pai, me ajuda, nos ajuda a se definir em você, e não em qualquer outra coisa. Você tem que ser a nossa fonte. Obrigado por esse tempo em família. Obrigado por essa palavra. Espírito Santo, que essa palavra gere vida em nós e que nós possamos viver a palavra vivida, manifesta, Pai, encarnada em nós. A palavra encarnada em nós. Que essa palavra seja encarnada e nós possamos
viver ela, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que o Pai te abençoe. Muito, muito, muito mesmo. E que essa palavra gere vida em você. Que essa palavra, que é o que é Jesus, transforme a sua história, transforme a sua vida. Uma dica para você vai se definir no original, tá bom? Para de se definir no Paraguai. Para de se definir num monte de coisa. Sua história, sua família, um monte de coisa. E começa a se definir em Jesus. Quer um outro conselho? Não cate essa palavra como palavra do Fábio. Declare como palavra. Receba como palavra de Jesus. Receba. O que é